Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, um lugar pleno de amor e da graça do Senhor Jesus. Ministério Pastor Sandro Diniz. O título da mensagem de hoje que vamos receber é muito interessante. Super-anjos, sim. Super-homens, não. É a glória de hoje. Vou repetir, conforme está aqui no telão também. Super-anjos, sim. Super-homens, não. Com essa mensagem eu quero que você entenda, na manhã de hoje, em espírito, você é super, mas em carne você não é. Perfeição, poder, grandeza, só no espírito. Só no espírito você é perfeito. Esse tema é importante. Ele vem na manhã de hoje justamente para tirar da sua cabeça o pensamento negativo, um certo dilema que possa existir. Puxa vida, eu estou servindo a Deus, eu estou na graça, o Evangelho nos ensina que eu sou propriedade exclusiva de Deus, mas no entanto, eu estou passando por isso, eu estou triste, eu estou deprimido, eu adoeci, eu estou sentindo dor. Puxa vida, eu não poderia estar assim, eu não poderia estar enfrentando essa situação, passando por isso. Pode sim, porque embora sendo um Espírito poderoso, grande, porque Deus está aí, não se esqueça que ainda você está vestido de um corpo de carne. Então, por estar em um corpo de carne, nós enfrentamos e passamos por muitas situações. E para que você entenda melhor esse assunto, vamos ao nosso apóstolo Paulo, na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, verso 7. Segunda carta de Paulo, capítulo 4, verso 7. E começa assim, meus irmãos, eleitos, escolhidos. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro. Pausa. Que é o nosso espírito. Então nós somos espíritos em um vaso de barro, em um corpo de carne, que Paulo compara a um barro. E não só aqui. A Bíblia, lá em Jó também diz que de pele você foi vestido, e Jó até diz: me formaste como em barro, me colocaste aqui dentro. Não saia da leitura que estamos, acompanhe aqui no telão Jó, capítulo 10, verso 9. Lembra-te de que me formaste como em barro, e queres agora reduzir-me a pó? Porventura não me derramaste como leite, e não me coalhaste como o quê? Como queijo. De pele e carne fui o quê? Vestido, e de ossos e tendões me formaste. Vida me concedeste na tua benevolência, e o teu cuidado a mim me guardou. Louvado seja aquele que cuida de você, não dorme. Amém? Aquele que cuida de você não dorme. Você não está desamparado, abençoado de Deus. Existe um Deus por você, que te ama, que te cuida, sempre. Às vezes a gente passa por certos sofrimentos, mas o amor dele permanece, o cuidado dele permanece, estando nesse vaso de barro. Voltando aqui para a leitura da segunda carta de Paulo aos Coríntios, vamos seguir aqui no capítulo 4, verso 7. Temos, porém, esse tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus
e não de nós. Então, só nessa leitura, só nesse verso, está claro que somos seres espirituais, que estamos vivendo aqui por um tempo esse determinado por quem? Por Deus. E nesse corpo, temos o Espírito do nosso Deus, que nos dá força e poder, ao ponto de podermos dizer, pelo Espírito, isso só pelo Espírito, tudo posso naquele que me fortalece. Porém, mesmo tendo essa determinação, esse conhecimento, você continua sendo um anjo, vestido por um corpo quê? De carne. E como qualquer vaso de barro, você está sujeito o quê? A quebrar. Existem os anjos que nos assistem, que trabalham a nosso favor, que ministram a nosso favor, amando de Deus, que está descrito lá em Hebreus 1,14, que foram criados por Deus para trabalhar ao nosso favor. Inclusive, você pode declarar, e deve declarar, os anjos te protegendo de assalto, de acidentes. Você que está aí do outro lado, é muito importante você ativar o serviço dos anjos na sua vida, o ministério dos anjos trabalhando lá no seu emprego, ministrando no seu trabalho, em favor da sua família, da sua prosperidade. Os anjos acampam ao nosso redor daqueles que o temem, daqueles que estão em sintonia com o Criador. É isso que diz o Salmo 34, do verso 5 ao 7. É muito bonita essa passagem. Lá diz que os anjos estão acampados ao redor daqueles que o temem, daqueles que temem ao nosso Deus. Nós também somos anjos, só que estamos em um vaso quê? De barro. Estamos vestidos de um corpo de carne. Então a questão aqui é a seguinte, no tema de hoje. Como seres espirituais, nós somos muito poderosos. Há muito poder no nosso espírito, utilizando a nossa fé em Deus. Porém, o que é que acontece às vezes? Por estarmos ainda nessa carne, estamos sujeitos a problemas, a fraquezas, falhas, estamos sujeitos a adoecer. E quando acontecem essas coisas, você não pode se deprimir, você não pode se entristecer ao ponto de pensar, puxa vida, eu estou na graça de Deus, e eu sou um anjo ensinado pelo Evangelho, eu não deveria estar assim, doente, passando por essa enfermidade, por essa fraqueza, eu não deveria estar triste. Então, é um entendimento muito importante que você deve ter na manhã de hoje. Todos nós somos espíritos, nós somos anjos dentro desse corpo de carne. Porém, não se esqueça que você está vestido por um vaso de barro. Diga, vaso de barro. E como todo vaso de barro, você está sujeito a fraquezas, a falhar, a estar triste. Você está sujeito a passar por depressão. E você não pode ficar nesse dilema, puxa vida, eu não poderia estar assim, eu não poderia estar passando por isso, eu não poderia estar me sentindo triste hoje, deprimido. Lógico, você está em um corpo de carne. Até Jesus se entristeceu, até Jesus chorou. Nós também vamos passar por isso. O Senhor Jesus viveu alegrias, mas também enfrentou a tristeza, chorou ao ver a situação de Lázaro e a sua própria, ele chorou. Olha o que diz o livro de Marcos. A gente continua aqui na segunda carta aos Coríntios e vamos a Marcos aqui no telão. E começa assim, ó, Marcos capítulo 14, do verso 32 ao verso 36. Eu vou acompanhar aqui na minha Bíblia que fica melhor. Então foram a um lugar chamado Getsêmani. Ali chegando, disse Jesus aos discípulos: assentai-vos aqui
enquanto eu vou o quê? Orar. E levando consigo a Pedro, Tiago e João, começou a sentir-se tomado de pavor e de angústia. Vai vendo, abençoado. Mesmo sendo um espírito poderoso, um anjo poderoso, mas por estar no corpo de carne, nós estamos sujeitos a sentir as coisas. E lhes disse: a minha alma está profundamente o quê? Triste. Mas pastor, mas ele não era o Senhor Jesus, mas estava vestido de um corpo de carne, igualzinho ao meu e ao seu. A minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. E adiantando-se um pouco, prostrou-se em terra e orava para que, se possível, lhe fosse poupada aquela hora. E disse: Abba, Pai, tudo te é possível, passa de mim este cálice, contudo, não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. Então, com isso, entenda, só em espírito você é poderoso, você é super, mas em carne você não é. Vejamos mais o que Paulo continua dizendo na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, verso 7. Uma vez mais. Temos, porém, este tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos o quê? Atribulados, porém não o quê? Angustiados. Nós podemos passar por tribulações, mesmo sendo o quê? Um anjo. Mesmo conhecendo a graça de quem? De Deus. Então você não pode carregar esse dilema, esse pensamento negativo na cabeça. Eu estou em graça, não era para eu estar assim, não era para mim estar passando por isso, não era para essa situação estar na minha vida, não era para eu estar enfermo, eu não podia estar assim. Pode sim, porque você ainda está num corpo de carne, você não saiu dele. Enquanto nós estivermos em um corpo de carne, em tudo seremos o quê? Atribulados. Está aqui, ó. Mesmo conhecendo a graça de Deus, você passa pela tribulação, mas detalhe, você não fica prostrado, caído. Quem cuida de você não dorme. Amém? Existe um Deus por mim e por você, que nos colocou nesse vaso de barro e que disse lá em Jó: eu estou cuidando. Embora vocês sintam situações, angústia, tristeza, passem por tribulações, mas eu estou com vocês. Amém? Seguindo aqui com a leitura, verso 8, capítulo 4 da segunda carta de Paulo aos Coríntios. Ainda verso 8. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados. Tem situação na vida e até pessoas que podem deixar você o quê? Triste, perplexo. Filho, parente, a parte amada, que pode deixar você perplexo, ao ponto de você tomar conhecimento pelos outros, o desvio de conduta que teu filho tem lá fora e que você nem imaginava, talvez desconfiava, mas não tinha certeza do que ele anda fazendo. E você: pastor, eu estou perplexo, porque dentro de casa é um doce, eu não tenho nada o que dizer, mas lá fora, fiquei sabendo por uma pessoa na rua, fiquei sabendo pela vizinha, a vizinha foi que viu. Não tem situações que nos deixam assim, perplexos, entristecidos, mas você logo se levanta. Isso se você tem o hábito de conversar com Deus, e se tu tem comunhão com Deus. Isso se você tem uma vida com Deus, você se levanta. Porque se você não tem, você fica prostrado, você fica caído. É muito importante essa colocação. Isso se você tem o hábito de conversar com Deus, como Davi, né?
O Salmo 40, do verso 1 ao 5, fala claramente sobre isso, que ele tinha uma profunda confiança em Deus, que quando ele clamava, ele era respondido, ele era livrado por Deus, por conta dessa vida, dessa comunhão, desse hábito que ele tinha de conversar com Deus. Isso é muito importante, abençoado, você ter o hábito de conversar com o seu Criador, com o Deus que te fez nascer, amém? Anote aí o Salmo 40, do verso 1 ao 5, para você meditar em casa, esse ponto é muito importante. Receba aí, você confortado e consolado nesse ponto. Porém, não desanimados, perplexos, porém não desanimados. Perseguidos, porém não desamparados. Abatidos, porém não o quê? Destruídos. Veja que mesmo você estando na graça de Deus, sendo um espírito criado por Deus, poderoso, mas por causa do vaso de barro, você pode se sentir o quê? Abatido. Você pode se sentir triste em um determinado dia da semana, mas não destruído. Eu quero que você entenda nessa manhã, por vontade do nosso Criador, que você tem o seu lado carnal, e nesse lado carnal você tem o quê? Fraquezas. E que por causa dessa carne, às vezes você pode se sentir assim, abatido. De repente, hoje você está se sentindo assim, angustiado, abatido, entristecido, perplexo, surpreso com certos acontecimentos. Veja o que Paulo diz, o grande apóstolo Paulo, ainda nessa carta, só que no capítulo 1, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, a partir do verso 7. E começa assim, ó, o Evangelho, atenção, amados de Deus. Primeira carta de Paulo, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, verso 7. A nossa esperança a respeito de vós está firme, sabendo como sois participantes dos sofrimentos, assim sereis o quê? Da consolação. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza o quê? Da tribulação, que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças, ao ponto de desesperarmos até da própria o quê? Vida. Meu Deus do céu. Então, o apóstolo Paulo está dizendo aqui, que ele passou por um momento muito difícil, de grande o quê? Desespero. Mas ele não é um apóstolo da graça? Ele não podia estar sentindo isso. Cadê a determinação? Cadê? Somos mais que vencedores, eleitos. Sim, mas ele ainda estava no corpo o quê? De carne. Mesmo com a confissão, com a declaração, nós estamos sujeitos, às vezes, a sentirmos desespero aonde? No coração, abençoado. Então você não pode, em graça, ficar constrangido, entristecido. Puxa vida, eu não poderia estar com meu coração desesperado, eu não poderia estar sentindo medo. Pode sim, você está num corpo de carne, você ainda não saiu dele. Então, todo aquele que está no corpo de carne, está sujeito. Até Paulo, que era um apóstolo, um anjo poderoso, mas por estar vestido por um corpo de carne, passou. Então, você também pode passar por esse tipo de situação. Eu e você. Então veja, o quanto é importante na manhã de hoje, estar recebendo essa palavra, para o seu conforto, para o seu consolo. Para que você não fique com esse dilema na cabeça, eu estou na igreja, eu estou na graça, eu estou servindo a Deus, mas está acontecendo isso, está acontecendo aquilo, deu errado aquilo, e aquilo também. A minha vida não poderia estar assim. Pode sim. Pode sim. Pode existir problema na família, você pode ter um filho problemático, cheio de confusão na vida dele, como qualquer outra pessoa tem também. Você pode enfrentar desemprego, você pode passar por enfermidade, e etc, etc.
Pode sim. Ah, mas eu estou na igreja, isso não poderia estar me acontecendo. Pode sim, porque estamos em um corpo de carne. Sentir desespero, dor, tristeza de algo que está acontecendo faz parte desse vaso o quê? De barro. Pastor, eu estou triste por algo que me aconteceu. Isso às vezes acontece, porque faz parte do vaso de barro. Você ficar triste, mesmo sendo um anjo eleito, escolhido, poderoso, abençoado e mais que vencedor. Pode acontecer de você acordar naquele dia triste. Triste. Por quê? Por causa da carne. Porque a tristeza é fruto do espírito ou obra da carne? Da carne. Você não saiu dela. Não. Você pode passar por essas coisas, por essas situações, mas só que você não vai ficar enfurnado nessa tristeza. Amém? Ao ponto de querer ficar isolado e pedindo a morte. Ah, que Deus me mate logo, me leve dessa vida. Não. Nós temos um Deus que em tudo nos fortalece e que mesmo entristecido, mas sempre o quê? Alegres. E vamos chegar lá. A gente está entristecido, mas por dentro a gente tem uma fé em Deus. Então, quando você passar por um momento difícil, você não deve se espantar. Você ainda está em um corpo de carne. O apóstolo Paulo, quando pregou aos Gálatas, isso é muito importante. Quando ele ministrou a palavra aos Gálatas, ele pregou enfermo. Deus não quer que você pense que você é um super-homem. Você não é de ferro, você é de barro. Você é super-anjo no espírito, mas Deus não quer que você pense que você é super-homem na carne. Até Paulo adoeceu. Ah, mas eu não posso adoecer porque eu estou em graça. Ué, pode sim. Que história é essa? Ah, eu não poderia estar enfermo. Pode sim. Você pode, eu posso, o irmão pode acontecer com a vizinha, com algo, porque nós ainda estamos em um corpo de carne. E tem enfermidade que dá trabalho, né? Mas eu recebo ela saindo da nossa vida em nome de Jesus. E este ponto que eu estou falando para vocês está lá em Gálatas capítulo 4. Abra sua Bíblia em Gálatas 4:13. Olha só, Gálatas capítulo 4, verso 13. E assim diz o Evangelho aqui em Gálatas capítulo 4, verso 13. E vós sabeis que vos preguei o Evangelho a primeira vez por causa de uma enfermidade o quê? Física. Mas espera aí, pastor, mas como é que pode um apóstolo doente? Mas antes de ser anjo, vaso de barro, ele estava vestido num corpo o quê? De carne, abençoado. E nesses momentos só vale uma coisa: o seu relacionamento com quem? Com Deus, para você superar a situação, a tal da enfermidade. Verso 14: e posto que a minha enfermidade na carne, diga na carne, vos foi uma tentação, contudo não me revelaste o quê? Desprezo, nem desgosto. Antes me recebeste como anjo de Deus, como o próprio Cristo Jesus. Ou seja, a palavra capacitou aquela igreja, aquele rebanho, a olhar Paulo além do véu. Olha, na carne você está doente, mas no espírito você está poderoso, completo e perfeito, Paulo. Glória a Deus, está perfeito. Então é esse o sentimento, o entendimento, a maturidade que nós temos que ter sobre a terra, por estarmos recebendo o Evangelho da graça de Deus. A enfermidade está na carne, mas não está no meu espírito. E eu recebo que poderoso é Deus em minha vida, e eu recebo a vida de Jesus ativada em mim. Porque nesses momentos, o que mais importa é o nosso relacionamento com Deus, para a gente chamar a existência a nossa cura. Amém? Você pode passar por enfermidade, e não só enfermidade, escassez também.
fome e sendo conhecedor do Evangelho da graça. Paulo é um exemplo disso. Filipenses capítulo 4, verso 11. 4:11, Filipenses. Olha só. Filipenses capítulo 4, a partir do verso 11. Começa assim: digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar o quê? Humilhado, como também ser o quê? Honrado. De tudo, em todas as circunstâncias, já tenho o quê? Experiência, tanto de fartura como de fome. Mas peraí, mas ele não era um anjo poderoso? Mas passou por isso, mesmo sendo um anjo poderoso, por estar num corpo de quê? De carne. Assim de abundância como de escassez. Paulo passou, porém superou, porque ele carregava dentro do coração dele uma grande confiança em quem? Em Deus. Ah, eu estou em graça, eu não posso passar por dificuldade financeira. Mas logo comigo, pastor, veio acontecer isso nas minhas finanças. Mas olha só o que fizeram com o meu dinheiro, com o meu pagamento. Olha só, isso não podia estar acontecendo comigo porque eu estou na graça. Pode sim. Paulo passou fome, abençoado, pregando o Evangelho. Imagine você chegar para a igreja e dizer: olha, somos mais que vencedores, e o bucho vazio. Vocês são os eleitos de Deus. Olha, tem anjos poderosos nos servindo, e a barriga vazia. Ó, tem que ter uma confiança muito grande no Criador para você seguir servindo a Deus na graça e na verdade. Mas tem que ter uma confiança muito grande, porque é o que está escrito aqui, abençoado. Ele está dizendo: olha, eu tive o meu momento de fartura, mas também passei fome, e pregando o Evangelho, e falando da graça, abençoado. É por isso que Paulo diz: pela mente humana, as pessoas não entendem essas coisas. Isso só se entende pelo Espírito. Ah, como é que pode a pessoa estar na igreja e passando dificuldade financeira, está até desempregado, e Paulo, que pregando o Evangelho, passou fome? E aí, como é que fica? Abençoado, enquanto estivermos esse corpo de carne, repito, em tudo seremos o quê? Atribulados. Então você tem que tirar da sua cabeça esse pensamento: ah, puxa vida, mas logo comigo, mas eu não sou um anjo, Deus, eu não poderia estar assim, isso não poderia estar me acontecendo. Abençoado, pode sim, porém como abençoado de Deus, você nunca vai estar desamparado pelo Criador, porque quem cuida de você não dorme. Receba essa palavra, mas desamparado por Ele você não está. A caravana vem, mas ela passa. Quantos testemunhos você tem na sua vida de livramento? Muitos. De proteção, de ajuda financeira, de prosperidade, de cura. Vai passar. E vem outra, a gente passa e passa, porque somos mais que vencedores. Amém? Então, segundo a carne, Paulo não era e nunca foi super-homem. Ele era super-anjo, mas não era de ferro. Uma outra evidência, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, do verso 25 ao verso 29, e eu vou acompanhar com vocês aqui no telão, na Bíblia, linguagem de hoje, porque traz mais clareza do que Paulo estava enfrentando, traduz melhor a situação que ele enfrentou. E começa assim, a segunda carta de Paulo aos Coríntios, 11, do verso 25 ao verso 29. Mesmo sendo um anjo de Deus, olha o que Paulo enfrentou. 3 vezes os romanos me bateram com porretes. Abençoado de Deus, imagine você a cena, a situação. E uma vez fui apedrejado. 3 vezes o navio em que eu estava viajando afundou. E numa dessas vezes
passei 24 horas boiando o quê? No mar. E era servo de quem? E estava pregando o quê? A graça de Deus. E dentro do vaso de barro era um anjo precioso e poderoso. Tesouro embaixo de barro, hein? Vai vendo. Nas muitas viagens que fiz, tenho estado aqui em perigos de inundações e de ladrões. Olha, abençoado, tem pessoas que vêm para a igreja servir a Deus. Eu perdi 10 reais, me roubaram. Isso não poderia ter acontecido comigo. Eu estou na graça, eu estou servindo ao Deus da graça. Pode sim. Paulo passou, abençoado. Então nós temos que tirar esse dilema da cabeça. Eu estou na graça, isso não podia ter acontecido comigo. Pode sim, ó. Nas muitas viagens que fiz, tenho estado em perigos de inundações e de ladrões, em perigos causados pelos meus patrícios, os judeus, e também pelos não judeus. Tenho estado no meio de perigos nas cidades, nos desertos e em alto mar, e também em perigos causados por falsos irmãos. Sabe aquela pessoa que na frente é aquele sorriso, bate nas suas costas, mas por trás, apunhala você? Pastor, lembrei da vizinha, mas pula essa parte, né? Porque tem o da família também, né? Tem aquela do meio, né? Mas pula essa parte também. Seguindo, verso 27. Tenho tido trabalhos e canseiras, muitas vezes tenho ficado o quê? Sem dormir. Tenho passado fome o quê? E sede. Mas como é que pode um apóstolo da graça passar por tudo isso? Tem me faltado casa, comida e roupas. E estava pregando o evangelho da graça de Deus. E às vezes você enfrenta um probleminha em casa. Mas isso não poderia estar acontecendo comigo, não vou mais para a igreja. E Paulo? Muito pior. Abençoado, é uma palavra para amadurecer você, que você não é o único que enfrenta os desertos da vida. E quando enfrentar, entenda, estamos num corpo de carne, em tudo seremos atribulados. Mas eu não quero mais passar por isso. Então, atravessa a rua sem olhar para os lados. Pastor, não quero mais passar por nenhuma dificuldade nessa vida, não quero mais adoecer, não quero mais ter problema com filho, não quero mais ter problema financeiro, e nem com aluguel, com nada. Atravessa a rua sem olhar para os lados, está tudo resolvido. Pronto, você não vai ter mais problema com nada. Mas enquanto estiver nesse corpo, estamos sujeitos, abençoado, a passar, a sentir dor, tristeza, depressão. Nem sei porque hoje eu estou assim. Corpo de carne. Além dessas e de outras coisas, Paulo vai falando mais. Se não bastasse, né, gente? Não é pouco que eu enfrento não, hein? Ainda pesa diariamente sobre mim a preocupação que tenho por todas as igrejas. Então imagine, eu não tenho um teto, não tenho aonde inclinar minha cabeça direito, não tenho uma casa nem para dormir, não tem comida, às vezes não tem roupa. E ainda estou pensando lá na igreja, como é que está os abençoados? Vai vendo. Quando alguém está fraco, eu também me sinto o quê? Fraco. Ele está dizendo, quando você sente fraqueza, a minha carne também sente isso, não é só você não. Eu gosto muito quando você me respeita como autoridade de Deus. Olhe para mim, eu gosto muito quando você me respeita. Isso é bom para quem está sendo respeitado e é bom para aquele que respeita. Mas eu não quero que você me veja como super-homem, porque eu não sou super-homem. Eu estou em um vaso de barro. E como todo vaso de barro que quebra, eu tenho fraquezas, falhas iguais a vocês aqui, a qualquer um de vocês. Quando alguém está fraco, eu também me sinto fraco. E quando alguém cai em pecado, eu fico muito o quê? Aflito. Ou seja, quando alguém fica refém desta carne, eu me entristeço. Porque Paulo não queria ver a igreja nas obras o quê? Da carne. E não é isso que também acontece com a gente, quando a gente percebe que o irmão está sofrendo? Não é verdade, abençoado? Refém do corpo, refém do vício, refém daquilo.
Isso nos entristece, que a gente não quer ver aquela pessoa naquela situação. Pois bem, vida cristã, pelo que nós lemos até agora, não é brincadeira não. E a graça não ilude a gente. Na manhã de hoje isso está provado. A graça não ilude você. Mesmo servindo a Deus na graça, mesmo sendo super anjos, passamos por muitas coisas, umas mais doídas, muito difíceis, já outras não, mas passamos, enfrentamos, mas Deus cuida de nós, o seu cuidado está com cada um de nós. Ainda aqui, abra sua Bíblia na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, verso 4. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, 6, 4. E começa assim o Evangelho na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, a partir do verso 4. 6, 4. Pelo contrário, em tudo recomendamos a nós mesmos, como ministros de Deus, na muita paciência, nas aflições, nas privações, nas angústias, nos açoites, nas prisões. Mas como é que pode, pastor? O homem era apóstolo. Pois é, mas por estar num vaso de barro, em um corpo de carne, passou por tudo isso. Nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias que não significa vigílias religiosas, de estar de joelho dentro da igreja. É bom que isso fique bem claro, mas as muitas vezes que ele ficava sem dormir, por estar preso, né? Em sofrimento, estava num corpo de carne. Nas vigílias, nos jejuns, que não significa jejum religioso, mas ficar sem comida, como nós lemos anteriormente. Paulo passou por fome. Tem pastor religioso que gosta muito de pegar essa parte da Bíblia para aplicar na igreja como um mandamento, como se Paulo estivesse ensinando para a igreja a fazer vigília e a estar em jejum. Não, aqui era o período que ele ficava muitas das vezes sem dormir, por ter apanhado bastante, por estar preso e por não ter comida. Então, se não tem nada para comer, como é que eu fico? Em jejum. E não foi isso que nós lemos anteriormente? Muitas das vezes não tinha que comer, nem roupa para vestir direito. Então, é por aí. Na pureza, no saber, na longanimidade, na bondade, no Espírito Santo, no amor não fingido, na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, quer ofensivas, quer defensivas, por honra e por desonra, por infâmia e por boa fama, como enganadores e sendo o quê? Verdadeiros. Isso é uma grande verdade. Por pregarmos essa graça, passamos por enganadores, sendo o quê? Verdadeiros. Isso é na família, é no trabalho, às vezes é vizinho. Quando alguém começa a falar de Deus e você começa a falar da graça, a pessoa toma você por enganador. Mas como assim? Não existe mais diabo? Olha, essa tua igreja aí é de falsos profetas. Aí começa a ver você como um enganador. Sendo você o quê? Um verdadeiro naquilo que você está falando. Eu me faço entender? Infelizmente Paulo também passou por isso. Como desconhecidos e entretanto bem conhecidos, como se estivéssemos morrendo e contudo eis que vivemos, como castigados, porém não o quê? Mortos. É aquela pessoa que às vezes passa pelas coisas, está acontecendo as coisas na vida dela, mas ela não perde o quê? A confissão. Tem pessoas que olham para você, não, esse aí já está acabado, está morto, já era. Mas eis que por dentro você não perde a sua confissão. Amém? Parece que você está destruído, mas é como nós lemos anteriormente, não está. Como castigados, porém não o quê? Mortos. Entristecidos, mas sempre o quê? Alegres. Na carne às vezes nos entristecemos,
mas por dentro o teu espírito está sempre contente, está sempre alegre no Senhor, porque você tem a segurança de um Deus que te ama, amém? E que vive dentro de você. Diga: eu recebo essa palavra. Entristecido, mas sempre alegre, porque no nosso caminhar sobre a terra você tem aquela certeza: eu tenho a vida de Jesus. Algo está me entristecendo, mas eu sou mais que vencedor, eu vou vencer. E assim vive o cidadão da graça de Deus sobre a terra. Entristecidos, mas sempre alegres. Pobres, mas enriquecendo o quê? A muitos. Nada tendo, mas possuindo o quê? Tudo. Porque nós temos uma riqueza maravilhosa, que é a palavra da graça de Deus. Amém? Louvado seja por essa glória de hoje. E vamos estar de pé e agradecer a Deus por essa boa e preciosa palavra. Vamos agradecer ao nosso Deus por essa glória maravilhosa em nome de Jesus. Nós estamos firmes, Senhor, na Tua graça, meu Pai, meu Criador. Por mais difícil que seja o viver nesse vaso de barro, porque em tudo somos atribulados, meu Senhor, e não é fácil, mas através da Tua graça, nós estamos aprendendo a estarmos firmes e a superar e a reinar em vida em toda e qualquer situação, ao ponto de dizermos, pelo Espírito, tudo podemos naquele que nos fortalece. Ao ponto de dizermos pelo Espírito, eu sou mais que vencedor, eu tenho a vida de Jesus, eu me recebo livre dessa dor, eu me recebo sendo curado nessa enfermidade, ao ponto de dizer pelo Espírito, eu sou amado por Deus, mesmo passando pelo que eu estou passando. Pelo Espírito eu posso dizer, existe um Deus que cuida de mim, mesmo nesse desemprego, mesmo nessa escassez, eu sou mais que vencedor em o nome do Senhor Jesus. Tudo eu posso naquele que me fortalece. Recebo a vida de Jesus ativada em mim, abatido, porém não destruído, perplexo, porém não desanimado, sou mais que vencedor. Recebo abençoado. Você consolado por Deus na sua dor, você que está aqui, você que está me ouvindo nesse momento, você sendo consolado no seu choro, que talvez está acontecendo agora diante do seu Deus. Recebo você confortado e consolado pelo Espírito de Deus que mora aí dentro de você. Eu sei que não é fácil, porque eu também estou em um vaso de barro. Em tudo somos atribulados, é perseguição, é ingratidão, são pessoas que nos apunhalam, somos enganados, enfim, meu Deus, é tanta coisa. E hoje o Senhor nos ensinou que podemos passar por tudo isso, porque ainda estamos em um corpo de carne. Você é super, você é poderoso no Espírito, mas na carne você não é super-homem não. Nesse vaso de barro você está sujeito a passar pelas situações dessa vida. Nós não somos super-homens. Às vezes nos sentimos assim, tristes, às vezes sentimos solidão, depressão, temos fraquezas, temos falhas, mas no Espírito somos mais que vencedores. Muito obrigado, Deus, por teu cuidado, porque eu sei que quem cuida da gente não dorme. Obrigado, Senhor. O Senhor tem cuidado o tempo todo, o Senhor tem guardado e tem nos amado. E uma prova disso é a palavra de hoje, que veio de acordo com a nossa necessidade,
e nós estávamos precisando da glória de hoje. Louvado seja o teu nome. Percebo que somos amados, eleitos, escolhidos, povo de propriedade exclusiva de Deus, e que nada nos faltará, porque o Senhor é o nosso bom pastor. Receba uma semana abençoada na vida de todos vocês e na vida de quem está me ouvindo. Anjos trabalhando, ministrando ao seu favor, como diz o Deus da Bíblia, o nosso Criador, o Deus que nos fez nascer. E você existe porque Ele quer que você exista. Louve a Ele com suas palmas bem forte. Você existe porque Deus quer que você exista. Graças a Deus. Até a próxima reunião. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, a resposta do amor de Deus para você. Ministério Pastor Sandro Diniz. Se você deseja servir a Deus por amor e pela fé, se você deseja meditar na palavra de Deus e acredita na superioridade da nova aliança, se você está cansado das obras da lei, então você é da Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus e não sabe. Não perca mais tempo. Procure a Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, que está situada em Osasco, na região central, na Avenida dos Autonomistas 2247, ao lado da Ponte Metálica de Osasco. E venha ouvir as palestras iluminadas com o pastor Sandro Diniz, às quartas-feiras, às 19 horas e aos domingos, às 9 da manhã. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, a igreja que estimula a sua fé sem desprezar a sua inteligência. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, a igreja que estimula a sua fé sem desprezar a sua inteligência. Ministério Pastor Sandro Diniz.